Queridos, sem mais delongas, pegue a Bíblia, a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16 e versículo de número 18. Repitam comigo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja o que é poder, diga comigo: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Verso 20 diz assim: então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E todos dizem amém. Podem tomar os vossos assentos. Com a ajuda de Deus, eu quero meditar numa palavra que está queimando no meu coração. Orei a Deus aonde estamos hospedados. Eu quero agradecer o pastor Donizete pela recepção, o carinho de sempre. O pastor Donizete é meu pai. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Donizete. É escritor, é teólogo, é professor, é pregador e é um exímio pastor que nós da geração mais jovem, nos inspiramos e pedimos a Deus que nos dê a graça de, quando crescermos, sermos pelo menos parecidos, com os pastores dessa geração que Deus tem levantado, pastores com muita maestria, estão cuidando dos campos, das igrejas. E eu trago para essa juventude a saudação do reverendo pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, o nosso pastor e presidente desta igreja, que pede para saudar essa geração de crentes baianos. Se vocês recebem a paz do Senhor do nosso presidente, levante a mão e diga amém. Queridos, repitam comigo o tema desta mensagem. Eu até gostaria de dar outra mensagem, mas orando no quarto, Deus não me permitiu ir por outro caminho, senão pelo caminho que há uma semana a mensagem está no meu coração. Repitam comigo o tema desta mensagem, diga: a igreja sob ataque. Os jovens escolheram um tema na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: João, capítulo 1, epístola de João 1 e capítulo 5, verso 4. E eles escolheram o seguinte tema: nascidos de Deus para vencer. E pensando nisso, Deus me leva a refletir, e eu vou precisar que vocês abram a Bíblia comigo, para que possamos entender o que Deus gostaria de falar conosco nesta noite. E o tema que eu quero trazer para os ouvintes, para vocês que estão aqui nessa noite, é exatamente a igreja sobre ataque. Fizemos uma leitura no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, verso 18, e nós encontramos Cristo escolhendo um dos seus apóstolos, especificamente Pedro, para entregar a ele a responsabilidade do cuidado com a igreja. A verdade é que a igreja recebe o poder do Espírito Santo. A verdade é que a igreja não está sozinha. A igreja está vivendo o período ou a plenitude do Espírito Santo. Todos nós precisamos entender que houve a plenitude de Deus nas páginas da Bíblia Sagrada e dentro da teologia bíblica, onde o próprio Deus, na sua teocracia, governou a terra, de maneira que ele criou os homens, de maneira que ele criou Adão, criou os animais e permitiu que Adão governasse sobre todo o animal da terra, dando a eles os nomes. E a partir daí Deus vai escolhendo juízes, Deus vai escolhendo sacerdotes, Deus vai escolhendo reis, de maneira que é Deus que está na sua plenitude. A palavra plenitude significa completo. Então, na totalidade de Deus, ele governou, ele aparecia, ele se revelava. E nós entendemos que Deus muitas vezes se revelou na coluna de fogo, muitas vezes se revelou na nuvem, muitas vezes providenciou maná para o povo no deserto. E nós vemos aí dentro da teologia bíblica a palavra teofania, Deus se manifestando aos homens de várias maneiras. Depois precisamos entender que veio a plenitude de Cristo a partir do Novo Testamento. É Ele que encarne, e a Bíblia vai dizer no Evangelho
Evangelho de João que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e a Bíblia diz que o verbo se faz carne e habita entre os homens, e todos nós sabemos que ele nasce numa manjedoura, e a partir daí começa a sua história, e dos 30 aos 33 anos de idade, Cristo se revela para, de uma maneira específica, realizar milagres e expandir o Evangelho que anteriormente João já havia anunciado, de maneira que quando João está pregando, João apresenta aos seus seguidores o Cristo, lá no capítulo 1, no capítulo 1, verso 29, quando Jesus aparece, João olha para os seus seguidores e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daí, irmãos, nós encontramos Cristo curando, Cristo libertando, Cristo operando vários sinais, até chegar o momento da crucificação. E antes da crucificação, no capítulo 14 do Evangelho de João, vai iniciar essa plenitude do Espírito, que é quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: não vou vos preparar lugar, e se eu for, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas não se preocupem, porque eu enviarei o Consolador. E a partir de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. A partir de então, a plenitude do Espírito Santo está sendo inaugurada. Mas antes mesmo que Cristo, aleluia, morra ou faleça no Calvário, ele escolhe a Pedro e diz: olha, a qualquer momento eu serei crucificado e estarei encerrando o meu tempo, a minha plenitude, o meu período aqui na terra. Mas tu és Pedro, e eu quero dizer que por muitas vezes a tua boca e a tua mensagem edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem não se lembra de Pedro, quando ele se levanta depois do Pentecostes, e ele é tomado de uma autoridade, e ele começa a pregar, e 3.000 almas se convertem naquela noite, e há um mover tão grande do Espírito Santo naquele momento, que todas as nações, povos e línguas daquela época dizem que eles estavam embriagados. Mas Pedro, tomado de uma ousadia, ele disse: eles não estão embriagados, aqui está se cumprindo o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Tem jovens aqui nessa noite, tem jovens aqui nessa noite, e os vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E o texto vai dizer que nós profetizaremos. E aí uma nova era da igreja começa, se inicia uma era de batismo, de renovo, de curas, de milagres. Mas vale lembrar 3 detalhes que eu quero trazer nesta noite para meditar com vocês, e eu vou precisar que vocês abram a Bíblia. Primeiro, nós temos 3 tentativas para paralisar a igreja. Repita comigo: 3 tentativas para paralisar a igreja. A primeira tentativa está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Pegue a Bíblia e vamos pregar na palavra nesta noite. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versos de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 4, verso 1. Estou sentindo falta aqui do presbítero Tony, mas se tiver alguém que leia ou esteja com o microfone na mão, ajuda-nos nessa noite por bondade. Atos capítulo 4 e versículo de número 1. Pode botar na tela também para o povo acompanhar, mas enquanto chega o microfone, eu quero a voz da mocidade. Atos capítulo 4, verso 1. Como é que diz? 1, 2, 3. Verso de número 2. E anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Verso de número 3, bem bonito, vamos lá. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte,
pois já era tarde. Primeira tentativa para paralisar a igreja. Repita comigo nesta noite: perseguição. Está fraco, vamos dizer mais forte. Primeira tentativa, você diz comigo: perseguição. Primeira tentativa para paralisar a igreja. Eu disse que o tema da noite é a igreja sobre ataque. E o primeiro ataque para com a igreja é a perseguição. Uma igreja poderosa, uma igreja cheia, uma igreja avivada, uma juventude que se reúne em plena sexta-feira, quando poderia estar nos movimentos carnavalescos, fora de época nesta cidade, mas escolheram estar aqui para ouvir a palavra e saírem daqui mais cheios, mais animados, mais proféticos, mais usados, mais tomados pelo Espírito de Deus. Certamente o diabo de alguma maneira está incomodado, mas nós não temos compromisso com ele, nós temos compromisso com Deus Todo-Poderoso. Nós viemos dar glória àquele que merece glória, nós viemos dar aleluia àquele que é merecedor de aleluia. Eu não sei se já tem um jovem do teu lado que pode dar glória, mas quem tem glória vai dar glória, quem tem aleluia vai dar aleluia. Coloca a mão no ombro dele, dá uma balançada nele e diz assim: olha, tu é um jovem nascido para vencer, aguenta firme, porque se alguém se levantou para calar a tua voz, não é dessa vez que você vai se calar, mas Deus vai te levantar na noite deste dia. Balança ele, eu já não parei de falar, balança ele e diga para ele: aguenta firme essa perseguição, aguenta firme essa mangação, aguenta firme, aleluia, qualquer palavra para te desanimar como igreja, tu não vai se calar diante das prisões anunciadas pelo mundo. Levante a mão para dar glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos que Pedro e João estavam perante o Sinédrio. E a Bíblia diz que no versículo de número 8, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Vamos ver se é verdade. Atos capítulo 4, versículo de número 8. Vem comigo na leitura. Atos capítulo 4, versículo 8. Pode ler, o irmão que está me ajudando. Vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Verso de número 9, irmãos. Eles já estavam presos, mas a boca deles não estava em cadeias. Eu vou repetir para você melhorar o glória. Podem até te colocar na prisão, mas não podem calar a tua voz. Eu vou repetir para você entender melhor. Podem até criarem leis para te proibir de falar de Jesus na tua sala de aula, na tua faculdade e até no teu ambiente de trabalho. Eles podem até te impedir de levar folheto na Bíblia para evangelizar nos ônibus. Eu não sei se é Vitran, é Atlântica, não sei, mas podem até tentar calar a tua voz de alguma maneira. Ainda que alguém se levante para perseguir a igreja e amarre os pés e amarre as mãos, mas não podem tirar o que está dentro do nosso coração. E é por isso que o salmista disse no Salmo de número 51: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Pode arrancar a Bíblia da minha mão, mas da minha alma ninguém tem. Aí Pedro está preso, João está preso, mas está cheio do Espírito Santo. Diga para quem está do teu lado assim: a perseguição não parou a igreja. Ô David, sabe o hino? Canta aí um pedacinho para me ver. Cadê o microfone? Vai lá. A perseguição não parou a igreja. Que mais? O Coliseu não parou a igreja. Ai, que mais? Os leões não pararam a igreja do Senhor. Bora melhorar do comecinho. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Dá para dar um glória aí nessa noite? Aí a primeira tentativa para paralisar a igreja, repita comigo: perseguição. Eles viram que não funcionou.
Então repita comigo: o ataque está fraco. Diga: o ataque era de fora para dentro. Vamos melhorar esse negócio para ver se a gente aprendeu. Repita comigo assim: a igreja ganha um favor de Deus e ao mesmo tempo a oposição do mundo. Quem está lá fora está dizendo que você é alienado. Quem está lá fora está dizendo que você é religioso. Quem está lá fora está dizendo que você... Eu até ouvi um testemunho de um jovem que foi evangelizado no Rio de Janeiro, e ele cantava nas bandas de samba do Rio, nas escolas de samba. E um dia uma senhorazinha morena, de cor escura, estava sendo entrevistada, e perguntaram para ela: o que é que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que os jovens não estão mais participando nas escolas de samba? A senhora musicista, preocupada, disse: é que agora eles estão trocando samba pela Bíblia, eles estão trocando samba pelo glória, eles estão trocando samba pela igreja, eles estão alienados, e agora eles estão sendo chamados de os bíblias. Eu posso ver a mão dos que vão ser chamados de Bíblia. Bíblia na sala de aula, Bíblia na faculdade, Bíblia em casa, Bíblia no trabalho, Bíblia na... eu posso ver, eu quero ver a mão, eu quero ver a mão, eu quero ouvir o glória. Tem gente aí incomodada porque você não comprou o abadá para ouvir o Wesley Safadão cantar. Você veio foi adorar a Jesus Cristo todo. Então diga comigo: o ataque naquela época e em alguns momentos ainda hoje, diga comigo, é de fora para dentro. Mas eu quero que você vá para Atos capítulo de número 5, e nós estamos falando da plenitude do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e Atos significa o atos dos apóstolos, ou as realizações dos apóstolos. Capítulo de número 5, versículo de número 1, repita comigo: segunda tentativa para paralisar a igreja. Diga bem forte, essa daqui é muito séria. Olhando para quem está do seu lado, diga: infiltração. Primeiro foi perseguição. Vamos aprender. Diga: primeiro foi o quê? Não deu certo, porque eles viram que mesmo por trás das grades não conseguiam calar a boca, não conseguiriam calar a voz. Lançaram os leões famintos, mas eles não aceitavam negar a fé. E até tem um hino, né? Oh meu... Cadê o microfone, cantor? Meu Deus, o quê? Tua igreja de novo. Eu quero ver isso aqui no Congresso da Almadepa. Faz a chama arder neste povo. Coloca a mão nesse crente para dizer para ele: como foram os primeiros cristãos. Vai, quero ouvir a voz da igreja. Cadê a banda? Cadê os instrumentos? Aleluia! Reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo. Você pode levantar a mão na galeria, o quê? Começando em meu coração. Dava até pra gente cantar só um pedacinho para continuar. Sempre vou lembrar de quê? Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja do tempo de quem? Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Eita, aleluia! Que enfrentaram a fúria de Roma. O quê? mas nunca Levanta a mão assim, ó. Sua fé de Cristo, bate no peito e grita: é um exemplo para mim. Levante a mão para o céu. verdadeira lição. Agora, ó meu Deus, para eu voltar a pregar. Bem bonito, vai. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama. Faz a chama arder neste povo. Oh, aleluia. Como foram os primeiros cristãos. Bora levantar a mão para o céu e vamos clamar. A igreja precisa disso de novo. Oh meu Deus.
chorelebaia. Oleba, choreleba, alabacejo, rebácia. Aleluia. Faz a chama arder neste morro. Levante a mão, começando aonde? Começando em meu coração. Aí a primeira tentativa foi a perseguição, não deu certo. Segunda tentativa é a infiltração. Atos capítulo 5. E eu quero que vocês leiam com o presbítero Gustavo toda uma depa. Capítulo 5, verso 1. Como é que diz? 1, 2, 3. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, Sim. vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito A Santo plenitude era dele. e Continua. retivesses parte do preço da herdade. Verso 4, bora. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Entenda comigo aqui. Isto aqui era o início da igreja primitiva. E Ananias e Safira eram crentes dentro da igreja, na igreja, parte do corpo da igreja. E agora eu quero que os irmãos melhorem a leitura. Capítulo 4, versículo de número 36. Havia um outro crente naquela igreja por nome de Barnabé. E naquela época a igreja estava começando, não havia templos. Mas os primeiros crentes repartiam o que tinham e tinham tudo em comum. De maneira que quando eles vendiam as suas propriedades, eles traziam toda a oferta para ser entregue aos apóstolos, para que houvesse administração e que a obra de Deus pudesse ser suprida de uma maneira geral. Então Barnabé era o tipo de crente que acreditava nos projetos da sua igreja. Porém, haviam crentes ali, e o texto é claro, e cita o nome desses crentes. Eles estavam ali, mas eles estavam infiltrados. Eles estavam ali, mas eles eram crentes que não tinham tanta convicção da chamada, não tinham tanta convicção do que faziam, não tinham tanta certeza do que estavam fazendo naquele culto. E é preciso nessa noite saber que tipo de crente somos nós aqui nessa reunião. Como disse Jesus à samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando eu leio esse capítulo, eu fico pensando, se Jesus disse que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores, é porque existem os falsos ofertantes, é porque existem os falsos profetas, é porque existem os falsos mentirosos que se dizem adoradores. Mas nessa noite eu quero saber se tem gente verdadeira, e o resto eu não vou completar. Se tem gente verdadeira que veio adorar, já pode dar um glória. Quem dá glória não imita o glória do outro. Quem dá aleluia não imita o aleluia do outro. Quem fala línguas estranhas não fala línguas estranhas porque o outro está falando, mas fala em espírito e em verdade. Mas coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e diga para esse moço aí: cuidado com os infiltrados. Tem gente que parece com crente, tem gente que veste roupa de crente, tem gente que está com a roupa da Almadepa, mas talvez está só com a roupa, mas o corpo, a adoração, o louvor, agora o ataque é de dentro para fora. Vamos entender? Diga comigo, de dentro para fora. Primeiro foi de fora para dentro, agora é aonde? Você já notou que Deus tem abençoado muito a igreja de Paulo Afonso e as nossas igrejas no estado de Alagoas, mas tem sempre alguém dentro da igreja, pastor, para criticar, para acusar, para dizer não gostei. Será que não dava para melhorar o pregador? Será que não dava para trazer um cantor?
quero ver se aqui tem crente Barnabé. Bora ler que a gente não leu, o capítulo de número 4, versículo de número 36 e o 37, glória a Deus. Capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 36 e 37, como é que diz? 1, 2, 3. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, aleluia, que traduzido é filho da consolação, levita e natural de Chipre, 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Era o mesmo tipo de crente como Ananias e Safira, só que Ananias e Safira era um tipo de crente que era infiltrado e que se permitiu, aleluia, que o diabo os usasse, ou que Satanás entrasse no coração deles. Quantos começam, mas não terminam? Quantos estão aqui, mas não conseguem ir até o final? Mas eu vim nessa noite profetizar para uma geração de escolhidos. Eu vim nessa noite profetizar para uma igreja vencedora. Eu vim nessa noite pregar para obreiros a minha retaguarda, cheios do Espírito Santo, que vão até o final, até o arrebatamento da igreja. Então pega na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele: estou fazendo força para você chegar no céu junto comigo. Estou fazendo força para você dar a melhor oferta junto comigo. Estou fazendo força para a gente terminar esse congresso cheio do Espírito Santo, para impactar as congregações de Paulo Afonso. Ainda há lugar ao... O problema não são os Barnabés, o problema é Ananias e Safira, mas ainda tem outro problema que está no Antigo Testamento, e eu quero meditar com a igreja nesta noite. Números capítulo 11 e versículo de número 4. Números capítulo 11 e versículo de número 4. Glória a Deus. Ou põe na tela ou abra a Bíblia e vamos ler com o presbítero Gustavo. Glória a Deus. Números capítulo 11 versículo 4. Glória a Deus. Nascidos para vencer, não é? Aleluia. Nascidos de Deus para vencer. E é por isso que precisamos entender primeiro o contexto para darmos glória no final do texto. Aleluia. Números capítulo de número 11 e versículo de número 4. Como é que diz? 1, 2, 3, pode ler. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Vamos ler de novo, irmãos. A Bíblia diz que Israel estava peregrinando no deserto e Deus havia provido para eles o maná, e Deus havia mandado tudo que se fizesse necessário para a jornada até Canaã. Mas havia uma mistura de gente no meio dos israelitas que começaram a murmurar, e começaram a pedir carne, e começaram a estimular, e começaram a incentivar aos demais israelitas que estavam com destino a Canaã, que em vez de continuar acreditando na provisão de Deus, era hora de murmurar. Eu queria que você desse uma olhadinha para o crente que está do teu lado. Não diga nada com ele não, só observe e preste atenção se ele vai te estimular nessa noite a dar glória, ou se até agora ele está calado com a cara de maracujá murcho que não deu um glória. Eu estou com a vontade de cantar um negócio aqui da Shirley, né? Porque eu gosto de cantar e pregar. Mas a Shirley diz assim, né? Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o quê? faz o inferno estremecer. Esse adorador Não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração faz o quê, irmão? move a mão de Deus. Segure aí. Diz que o adorador quando acorda, o vulgo que está no meio e não vão mandar carro. Aí o adorador, esse adorador Já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador,
Aí a Sheila inventou, né? Como Davi. Olha o que ela está dizendo, irmão. Da morte, não vou me prostrar. Ele adorou. Aonde? Naquela cidade. No luz. Depois que o filho. Tem crente aqui que nem vinha para o culto, mas chegou. Será que pode ser assim? Cadê a banda, meu Pai do céu? Nos dias de hoje, Aonde? mesmo na Olha pra ele, olha pra ela, olha pra ela. Deus achar uma. Aí na galeria aqui no altar é muito difícil. é muito difícil. Aonde? Na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Levanta a mão para o céu comigo. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua ador faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Move a mão de Deus. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, adore, oh, adore, 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 adore. Números capítulo 11, versículo 4, a minha Bíblia diz: e o vulgo que estava no meio dos israelitas. Tem coisas que não acontecem mais no nosso meio porque o vulgo atrapalha o verdadeiro adorador. Fique perto de um crente adorador e você vai sair do culto mais cheio do que o que você chegou. Agora fique perto de um crente gelado, de um crente frio, de um crente murmurador, e você vai sair daqui pior do que o que você entrou. Agora nessa noite eu vim pregar para uma geração de israelitas que vai continuar marchando, porque se ele fizer, ele é Deus, e se não fizer, continua sendo nosso Deus. E as sandálias dos nossos pés não vão se acabar, e as vestimentas não vão ser. Coloque essa mão no ombro de quem está do teu lado e diga: se é israelita pode dar glória, mas se é vulgo, sai de perto de mim. Se é israelita, vem comigo no glória, mas se não é israelita, sai de perto de mim. Tu quer carne, eu quero glória. Tu quer carne, eu quero presença. Tu quer carne, eu quero adorar. Adore, adore, adore. Não importa a situação, esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador. Segura aí, meu cantor, segura aí a banda. Eu vou dizer igual o nordestino. Espia do teu lado se tem um crente ali. Espia aí. Espia do teu lado se ele já deu glória. Se não deu glória, é vulgo, meu filho. Se não deu glória, é um infiltrado, meu filho. Quando eu era adolescente, com 14 anos de idade, e eu sei que vocês passam as lutas que eu enfrentei, que nós passamos e enfrentamos. Eu tenho 2 filhas adolescentes, e às vezes eu e a irmã Tamires sentamos para conversar com elas. Estão numa fase difícil, e a gente fica conversando, orientando, falando, dando palavra, lendo a Bíblia, cantando, ouvindo, enfim. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiquei frio. Fui na onda de alguns jovens da época. Orar pra quê? Sai do meio dessas velhas, tu é tão novo. No meio dessas irmãs de oração. E eu fui escutando aquilo, fui esfriando. Mas fui para um congresso em Delmiro Gouveia. Naquele congresso era o pastor Arisaldo pastor, em 1997, 99, na época, 97, 99. E nós fomos para um congresso em Delmiro, a irmã Lena, que era minha mãe na fé. O irmão Ailson, que era pregador da época, aqui um jovem pregador. E Maruílza, não lembro, outras irmãs da época.
E nós fomos para aquele congresso e dormimos lá. Mas eu me lembro que a irmã Lena disse assim: Gessélio, se comporte, viu? Quando você chegar lá, seja crente. E eu disse assim para ela: pode deixar, irmã Lena. Quando chegar lá eu vou botar uma máscara de crente. Como foi que eu disse? Não ouvi. Quando eu chegar lá eu vou colocar o quê? Não é que eu coloquei, irmão, vestir a roupa de crente, a cara de crente, o glória de crente, o aleluia de crente, tudo de crente. Mas dentro não estava crente não. Mas era uma manhã de estudo bíblico, era o saudoso esposo da cantora Leão Oliveira que estava ministrando, o presbítero Erivaldo, saudosa memória. E no final ele disse assim: tem alguém aqui hoje que não pode voltar para casa do jeito que entrou. Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Diga para quem está do teu lado: e o Espírito Santo ainda fala, ele ainda se revela. Pergunta se ela crê, pergunta se tem gente que não crê. Aí diz assim: quem foi contar para o pastor? O Espírito Santo. Quem foi falar na boca do pastor? O Espírito Santo, né? E naquela manhã Erivaldo disse assim: tem um rapaz aqui que saiu da sua cidade e disse que viria aqui e colocaria uma máscara de crente. Jovem, você não pode passar pela porta da igreja sem primeiro vir para o altar. E eu fiquei me tremendo. Eu digo: Jesus sou eu, o desmantelado sou eu. Mas Senhor, eu não tenho coragem de ir lá na frente não, meu Deus, não me faça uma vergonha dessa não. Mas se tu mandar um profeta aqui é por isso que eu creio em profecia. Sou pastor e nunca deixei de crer em profecia. Irmão, alguém diz assim: o pastor Gessélio nunca amadurece. Para quê? Para ficar velho, sem crer? Aí eu disse: Deus, manda alguém vir aqui me buscar, irmão. Aí as profetas começaram no meio da igreja. Posso até dizer os nomes: irmã Sidney, irmã Cida. E as irmãs começaram a circular dentro da igreja como anjo. E eu sentadinho: meu Deus, Jesus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, o pregador disse que eu não posso sair daqui com essa máscara, me ajuda. Manda alguém aqui. Aí lá vem a irmã Dagmar. Irmão, aquela mulher parou na minha frente como um general. Lá vem ela, viu? Quando ela veio marchando, que parou na minha direção, ela olhou. Irmão, aquela mulher nunca me viu. Eu não sei se a irmã Bia está aqui, da Cláudia, a Bia da Cláudia, não sei se ela está aqui. A irmã Bia sabe quem é a irmã Dagmar. E eu lembro que a irmã Dagmar parou na minha frente e disse, bateu o pé e disse: queres ir para o inferno? Irmão, ela pegou pelo meu braço. Ela não perguntou se eu queria ir para frente do altar. Ela não perguntou meu nome. Ela pegou, me permita aqui, viu, presbítero? Ela chegou na minha frente aqui, parou, que nem o general, bateu o pé e me deu a mão. Solta esse negócio aí, glória. Pegou na minha mão, me levantou, veio comigo marchando assim, ó. Chegou na frente do altar, se ajoelha. Aí eu me ajoelhei e a mulher saiu como general. Naquela manhã, a canção era essa: pensando bem, só a presença na minha vida justifica tanta coisa sem saída. Bota a mão no coração. É a realidade que eu não posso. Bota a mão no coração e fecha os olhos. Pode ser que você chegou aqui como eu, há 20 anos atrás. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei que era que eu era. Levante a mão para o céu comigo. Um vivo morto, sem poder me levantar. bora dizer o que eu disse naquela manhã, chorando na frente do altar. Eu gritava: não, Não me deixe, levanta essa mão e grita: não me deixe sozinho, nem por
por favor. Já tem jovem chorando, já tem crente chorando. Levanta a mão e grita. Meu Deus, o que é isso aqui nessa noite? A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Ei, põe a mão no coração. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor. Só quem entende jovem é quem já foi jovem. É a realidade que eu não posso. Ô irmão, põe a mão aí no ombro de alguém. Dá um abraço nele, dá um abraço nela agora. Sua presença me encoraja, me anima. Você vai falar línguas estranhas, vai ser batizado e renovado. Sem a recebe um vivo morto sem poder me levantar. Vai, 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 vai. Levanta, Deus, nessa noite. Não me dê. Eu quero ouvir sua mocidade, sua mocidade. Começou o movimento começou. O movimento começou, o movimento começou. Você veio aqui hoje para ser cheio. Segura que eu vou terminar a mensagem. A igreja está sob ataque. Primeiro ataque, a perseguição. E as 3 tentativas para paralisar a igreja. O primeiro ataque foi de fora para dentro. O segundo ataque foi a infiltração de dentro para fora. Mas eu queria terminar. Olhe para mim, você chora já já de novo. Passa o lenço no rosto aí, passa o lenço. Passa o lenço nos olhos aí. Faz assim com o catarro. E olhe para mim. Estou sentindo ele aqui nessa noite. E eu estou tão à vontade aqui, irmão, que parece que eu sou até pastor de vocês. Terceiro ataque contra a igreja, repita comigo, distração. Essa é a geração da distração. Tem gente que não sabe que está acontecendo essa festa. É da igreja, é membro, é crente, mas não sabe que está acontecendo essa festa hoje aqui. Uma dor de dente distrai, de cabeça distrai, um trabalho distrai, uma conversa distrai, uma... Diga comigo, o diabo tentou a perseguição, não parou a igreja. O diabo tentou a infiltração, não parou a igreja. Mas agora ele vai tentar a distração. Atos capítulo 6, vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Oh, como eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Atos capítulo 6, versículo de número 1. Pode ler, como é que diz? 1, 2, 3, pode ler. Cadê o presbítero? Atos capítulo 6, versículo 1, como é que diz? 1, 2, 3. Ora,
naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Para aí. Leia de novo, que é para o povo entender. Ora. Naqueles dias, fazendo o quê? Crescendo o número dos discípulos. Não, era tão bom quando tudo era bem menor, que nós tínhamos o controle, a supervisão, a facilidade de visitar, a facilidade de acompanhar. Sim ou não? O pastor Donizete já está há 2 anos aqui, quase 2, né? 1 ano e 3 meses. Mas nesse 1 ano e 3 meses eu tenho certeza que tem nomes de crentes que o senhor ainda não conhece. Eu tenho certeza que nesse rebanho tem casas que o senhor e a irmã Sunamita ainda não foram. E talvez não vão conseguir ir. Lê comigo aí. Eu só quero dizer Toninho, mas é o empresário Gustavo, né? É meu filho na fé também, esse Gustavão aí. Capítulo 6, verso 1. Como é que diz? 1, 2, 3. Ora. Naqueles dias. Fazendo o quê? Crescendo o número dos discípulos. Discípulo significa alunos. Veja que no congresso da Umadepa aqui, nós usávamos os 2 lados. A igreja ficava na galeria, mas ainda ficava embaixo. Mas dá uma olhadinha para quem está de verde aí. Diga, nossa, como aumentou. Vai. Diga, nossa, como aumentou. Vixe, que sem graça. Dê uma olhadinha para ele e diga assim, nossa, como aumentou. Como cresceu o número dos discípulos. Vai, Gustavo. E houve, capítulo 6, versículo 1. E houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Terceiro ataque para paralisar a igreja é a distração. Bora repetir? Você sabe que uma pessoa distraída, ela vem no celular aqui e não percebe que tem essa coluna, né? Você sabe que uma pessoa distraída, ela está num culto como esse, mas de vez em quando ela dá uma olhadinha no Instagram. Você tem que dar uma olhadinha na palavra. É para mim também que de vez em quando eu dou uma olhadinha, viu? Eu não sou santo não. Eu também preciso entender que o terceiro ataque da igreja é a distração. Está indo para onde, crente? O ciclo de oração é amanhã. Não, tô. Aqui, graças a Deus, não tem shopping, nem vai ter. Mas tem tanto crente, irmãos. Aqui não, no sul, no sudeste, no centro-oeste do país. Está indo para onde? Não, irmão, escola dominical. Que escola dominical? Vai para a praia, eu trabalho a semana toda. Eu estou cansado, eu quero saber de escola. Tanto crente distraído. Mãozinha no ombro de quem está do teu lado. Tanto crente Marta, diz. Diga para ele, tanto crente Marta. Vai, me ajuda a pregar. Bota a mão no ombro e diga, tanto crente Marta. Afadigado, afadigada, distraída, ocupada, atribulada, perturbado, sem paz, sem equilíbrio, sem temor, sem vida no altar, sem comunhão, sem mensagem, sem palavra, sem nada. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o Gugu, porque a Sabrina, e agora tem uma menina Virgínia, né? Olha como eles sabem. Sabem mais do Zé Felipe e da Virgínia do que da Bíblia, do que da Esté, do que da Radassa. Não sabem qual é a lição de domingo da escola bíblica, mas sabe qual é o programa da Virgínia. O que é que ela vai falar? Distração. Hein, Thalita? Distração. Eu queria dizer um negócio, eu quero que os irmãos me entendam. Estamos vivendo um tempo de perda das prioridades. Eu vou repetir para você sair daqui crente. Estamos vivendo um tempo de perda das prioridades. Eu me lembro dessa igreja aqui, presidente do Roque, Zé Francisco Irmão de saudosa memória, e tantos pioneiros que por aqui passaram. Os cultos eram terças, quintas, sextas, domingo,
E nesses intercalamentos da semana, ensaios, céu do coral, céu do brilho celeste, círculo de oração, tantas outras coisas, estudo para professores, capedes, e a gente vinha de segunda a domingo, e quanto mais tinha trabalho, mais dava vontade. Mas nós estamos vivendo um tempo da era moderna, que a gente prefere ficar na Netflix o dia todo, prefere olhar as páginas do Instagram o dia todo, prefere passar o dia todo no YouTube, prefere seguir o Carlinho Maia do que seguir a palavra e a Cristo. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que os cultos, eu não sei se eu posso falar porque está sendo gravado, mas lá vai, meu Deus, me cobre com teu sangue. Nós estamos vivendo um tempo de que os crentes estão amando mais o secularismo, estão preocupados mais com o financeiro, mais com o trabalho, mais com o dinheiro, mais com a casa, mais com o carro, do que com a presença de Deus, eu não vou não, hoje eu não vou, eu trabalhei a semana toda, eu estou muito cansado, estou muito atribulado, estou muito nervoso, aleluia. Meu amado irmão, você está vivendo um tempo de distração, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite. Vamos viver o tempo de Maria, o tempo das prioridades, o tempo de sentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos a sua palavra. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu aqui nessa cidade estudei, terminei o ensino médio, fiz magistério, fui professor de criança de 1ª a 4ª série, hoje mudou, da alfabetização ao 5º ano, mas eu fui licenciado em História, enfim. Mas eu me lembro que nos congressos, na semana que o pastor Josias fazia aqui da Semadepa, eu me lembro que o pastor, o presbítero Diniz, hoje pastor da Perus, lá na cidade de Canindé de São Francisco, faziam congressos aqui de uma semana, e nós nos hospedávamos e víamos para cá, e eram dias de muita bênção, mas era um período que tinha aula de segunda a sexta. E sabe o que eu colocava no meu coração? Eu falava com os professores: professora, olha, tal dia, eu não falava nem de igreja, porque tudo que o diabo odeia é o nome igreja, tudo que o diabo não gosta se chama igreja, tudo que o diabo não quer é que você fale de igreja. Então eu nem falava para ela que eu tinha um compromisso na igreja, eu dizia de forma sábia: professora, semana que vem eu tenho um compromisso tão importante, talvez eu não venha segunda, mas eu venho terça, viu, mas eu vou faltar quarta, aí eu vou faltar quarta, mas quinta eu venho, aí a senhora me ajuda, que é para eu fazer as provas e fazer tudo direitinho, que eu quero passar de ano, sabe, professora? Professora, e eu ia me ajeitando ali, mas não perdia a Santa Ceia, porque estava na escola ou na faculdade. Levanta a mãozinha para dar glória a Jesus, pelo amor de Deus. Mas tem que, não, porque tu não vai hoje para a doutrina, porque eu estou na faculdade, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu estou fazendo mestrado, aí nada, eu vou descer. E eu queria que você segurasse a mão de quem está do teu lado e perguntasse para ele ou para ela: como que está a sua prioridade? Pergunta para ele ou para ela: que distração é essa? Não, dá um aperto de mão nele ou nela: que distração é essa? Que conversa é essa que não pode faltar um culto para vir para a Santa Ceia? Que não pode faltar uma aula na faculdade para vir para a Santa Ceia? Que conversa é essa que não pode perder um dia de trabalho para participar do congresso da Almadepa? É tu perdendo lá e ganhando cá, é tu perdendo lá e sendo abençoado aqui, rapaz.
Olhe para mim. Eu terminei, foi história, menino. Estou com meu diploma lá. Eu terminei, foi uma pós-graduação de psicopedagogia clínica institucional. Dá um glória, pelo amor de Deus, dá um glória. Eu terminei, foi meu bacharelado em teologia. Abre essa boquinha para dar glória a Jesus, vá. Pastor, olha, irmão, eu lembro que eu estava na faculdade, a Cecília, a professora, ensina hoje no Luiz Eduardo Magalhães, é colega de Jane Isabel, e eu me lembro que ela era minha tutora de história, e eu dizia, professora, hoje é dia da ceia, amanhã é dia da ceia, viu? Pelo amor de Deus, não coloque falta em mim não, que amanhã eu tenho um compromisso tão sério. Olha, a senhora sabe como é, né, professora? Quando a gente tem um compromisso, a gente não pode faltar, e amanhã eu não posso. A senhora me ajeite aí, glória a Deus. Também no outro dia, eu chegava tão cheio do Espírito Santo, que eu dava um abraço nela. Ô, professora linda, me dê um abraço, Jesus te ama, professora. Olha, professora, que eu trouxe para a senhora, glória. Aí ajeitava ela, dê glória a Jesus, dê um glória mais forte, dê um glória de vencedor. Levanta a mão que lá vai a primeira profecia do culto depois da palavra. Levanta a mão. Deus vai levantar médicos aqui nesta cidade. Levanta a mão. Deus vai levantar engenheiros aqui no meio desta mocidade. Deus vai levantar enfermeiros e técnicos de enfermagem. Mas Deus também vai levantar presbíteros, Deus vai levantar diáconos, Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar esposas de pastores, Deus vai levantar dirigentes para o círculo de oração, Deus vai levantar pregadores, homens e mulheres cheios da palavra, cheios. Eu vou deixar você adorar. Quem tem glória vai dar glória, quem tem glória vai dar glória, quem tem glória vai dar o melhor glória agora. Segure para eu terminar. 2 Pedro capítulo 2, presbítero Gustavo, 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, já estou terminando. 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3. Depois 1 de João capítulo 3, versículo 7. Depois Efésios capítulo 2, versículo 4. E já já a gente termina. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Diga de novo, diga de novo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Eu vou dizer, é forte, mas eu vou dizer. Eu cuidava de jovens aqui, e no meio dos jovens, haviam pessoas que não tinham compromisso, não tinham prioridades com o reino. E por não ter compromisso, a Danda vai lembrar disso aqui, a irmã de Jezanias, sempre nós fazíamos as orações depois que os cultos terminavam, às terças-feiras de doutrina, porque se fizéssemos em outro dia, era quase que impossível. E eu ficava com um grupinho, não chamava ninguém, mas já me ajoelhava. E os que me seguiam se ajoelhavam junto comigo, e nós ficávamos aqui orando, um grupinho, irmão, 4 gatinhos pingados, orando pelo congresso inteiro, para Deus operar, para Deus batizar, para Deus salvar, para Deus curar. Mas eu me lembro que uma jovem senhora, hoje ela não mora mais em Paulo Afonso, eu não vou dizer o nome por questões de ética, mas ela dizia assim: mulher, eu falo línguas estranhas, mulher, e eu namoro os homens aí. Mulher, eu canto na mocidade, tu sabe, eu fico com fulano. Jovem de Deus não fica não. Jovem de Deus casa. Você não é distraído nem distraída. Eu vou usar uma linguagem bem nordestina. Você não é tonto, nem tonta. Às vezes eu digo com as minhas meninas assim: que tontice é essa de vocês? Onde é que vocês estão com a cabeça, minhas filhas? Só o distraído, irmão, acredita numa conversa de que é batizado com o Espírito Santo, fala em língua e fica com um, fica com o outro. Lê de novo, Gustavo, me ajude a pregar. Mas e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Diga para quem está do teu lado: vai aparecer gente para ensinar você de tudo, mas você vai crer na palavra que você aprendeu dos seus pastores.
Eu não pude terminar o curso de letras quando a Facete começou, mas eu fiz o primeiro período de letras e eu tive 2 professores muito desafiadores. Um deles era Sávio e o outro eu me esqueço o nome, mas o Sávio, ele chegou na sala todo se requebrando e tal, enfim, e ele disse: olha, eu quero dizer que aqui tem um pastor, né, Gessélio. Eu disse: pois não, professor, eu quero dizer que eu não acredito no Salmo 23, porque Davi, né, foi um adúltero, e ele falou, quando ele terminou, eu disse assim: é verdade, o senhor tem razão. Agora tem uma coisa, o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Depois esse mesmo homem que o Senhor está dizendo aí, era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, professor? Porque ele pecou, mas quando ele pecava ele dizia: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Levanta a mãozinha para dar glória. Tem gente dizendo por aí que crente não pode entrar na faculdade, que crente não pode fazer faculdade. Crente pode fazer tudo o que ele quiser fazer dentro da palavra. Ele tem autoridade para entrar e para sair. Ele vai ser juiz, ele vai ser governador, ele vai ser prefeito, ele vai ser promotor. Ele vai para a faculdade, ele sai da faculdade, ele faz o mestrado, ele faz a pós, ele ensina, ele ministra. Ele é a autoridade de Deus aqui na terra. Levante a mão para dar glória a Deus. 1 de João capítulo 3 versículo 7, para a gente caminhar para encerrar. 1 de João capítulo 3 versículo 7, para a gente caminhar para encerrar. Como é que diz? Ninguém vos engane. Pode ler. 1 de João 3 e 7. Como é que diz? 1, 2, 3. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. De novo, irmão, achei tão bonito. Vamos lá. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Interessante que ele não diz assim: filhão, filhões, grandões, sabidões, sabe tudo. Ele chamou vocês de filhinho. Olha aí para esse filhinho que está do seu lado. Olha, filhinho. Foi mesmo que dizer: meu amorzinho, esse namorico não é para você. Esse rapaz está mentindo. Bora, deixa Deus falar. Uma moça de 14 anos, irmão, namorar. Um rapaz de 14 anos namorando. Um adolescente de 12 anos com um iPhone na mão. Filhinho. Vai brincar de boneca. Senão a fase vai passar. A psicologia diz que a fase passa. Aí depois que está velha, está com a boneca no braço, está com a roupinha de piriguete. Por quê? Porque não viveu a fase. Diga para quem está do seu lado: filhinho. Bora, me ajude a pregar. Diga: filhinho. Diga, Gustavo, o resto pela palavra. Pegue na mão de vocês, meus filhos. Pegue na mãozinha um do outro aí. Escute a voz de Deus. Bora para a gente encerrar. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Um rapaz de uma igreja que eu fui pastor. Minha menina tem 13 anos. Ela tem, parece ser uma menina de 14, 16, 17. E o rapaz disse: você é tão linda. Nossa, seu rosto, sua pele, seu cabelo. 13 anos, irmão, uma tola. Tem até um mundo da lua. Aí eu acompanho, né, irmão? Eu vistorio o celular, né, irmão? Dá glória. Porque tem pai que bota o celular na mão do filho, não sabe nem o que é que ele está mandando. Não vou nem entrar nos detalhes aqui, mas vocês sabem, né? NUDE, né? Né? A sigla é NUDE. Essa semana ouvi alguém com uma situação muito semelhante a essa que eu estou pregando aqui. Uma adolescente, filha de um obreiro. Lê de novo, Gustavo, aí. Filhinho, filhinho, filhinha, filhinho. Filhinhos, ninguém vos engane. Você não está vendo que ele está lhe chamando de linda para lhe enganar? Que ele está chamando você de gata. Você não tem nada de gata, você é ovelha.
E ovelha não casa com gato. Gato não dá para casar com ovelha. Gato vive em cima da telha e ovelha dentro do curral. Mas tem uns gatos. Aqui na Almadepa não tem não. Só tem ovelhinha. Lê de novo, presbítero. Eu vou terminar. Ô meu Pai do céu, me ajude. Filhinhos, ninguém vos engane. Diga para, vamos dizer assim, filhinho não, vamos dizer assim, ovelhinha. Bora, 1, 2, 3, toda a igreja. Ovelhinha, ninguém vos engane. Vamos melhorar assim, ovelhinha. Não deixa o gatinho lhe enganar não. Miau, né? Miau. Cabelo lindo. Oh, você é linda. Chega a ficar fofa, coitada. Manda uma foto pra mim. Aí ela, oh, seu sorriso é lindo. Vixe, olha, eu não dormi de noite pensando em você. Mentiroso. Mas vocês nasceram de Deus. Eu vou repetir, vocês são nascidos de Deus. Quem lhe gerou sabe o que foi gerado. Eu sei o que Deus me deu. Eu tenho 3 filhos e eu sei os filhos que Deus me deu. E Satanás pode tirar as patas, que nos meus ele não toca. Diga para quem está do teu lado, em mim você não toca, vai. Porque o que é de Deus, o maligno não toca. E Deus está me dando autoridade aqui nessa noite. Deus vai desfazer laço, Deus vai desfazer embaraço, Deus vai desfazer ninho, Deus vai desatar o que está... Deus está me dizendo aqui que vai dar livramento. Levante a mão que está chegando do céu. É tempo de amadurecer. É tempo de maturidade. Coloca essa mão no ombro do jovem que está do teu lado, da adolescente que está do teu lado, e diga: vai amadurecer primeiro, para entender o que é que está vindo na tua direção, para entender quem é que está do outro lado falando com você no telefone. Vai amadurecer primeiro para desconfiar de tudo que vier com laço de Satanás, com artimanha de Satanás. Tu vai dizer: esse negócio não é de Deus. Eu vou me ajoelhar e vou para o circo de oração, e lá Jeová vai dizer se é verdade ou se não é, se é mentira. Hoje eu vou para o congresso da Almadepa e lá Jeová vai me dar uma confirmação. Tem até um negócio assim, né? O inimigo tem. Pra quê? Balança o dedinho assim, balança o dedinho. Aponta pra cima e diz quem é teu pai. Não estou sozinho nessa guerra, está Olha, comigo. olha o que é que dá. Braço forte do Senhor. O quê? Aquele que acalma ao ver, aquele que aquieta o mar. O que mais? E o leão? Faz o leão jejuar. O Deus que derruba curar. E o que mais? Levanta essa mão. Não tem mais sou contigo. Vamos dizer que ele é. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz o quê? Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva. Coloca essa mão no ombro de alguém e profetiza. Ouça a voz. Segura para eu terminar e eu termino agora. Abra a Bíblia por gentileza, agora é sério. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 8. E eu encerro nessa noite. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 8. Para a gente encerrar. E com a permissão do pastor Donizete, vamos se colocar de pé.
Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 8. Se você pode, pega a sua Bíblia, por favor. David, prepare-se no escape aí para a gente cantar, tá? Fique a posto. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 8. Como é que diz? 1, 2, 3? Não estou escutando. Vamos juntos? 1, 2, 3? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: o quê? O que é santo, o que é verdadeiro, o quê? O que tem a chave de Davi, o quê? O que abre e ninguém fecha, o que mais? E fecha e ninguém abre. Não, melhore a leitura, coloca a mão no ombro de alguém, se puder. Se não puder também, meu irmão, fique com a Bíblia, fique com a mão, fique com suas mãos, fique com o que você quiser. Mas se você puder, mãozinha no ombro de alguém e com a Bíblia na mão e ouvindo o presbítero, bora! E ao anjo Não, meu filho, você vai continuar de onde você parou, bora lá. E ao que vencer, eu sei as tuas obras, é isso aí, eu sei as tuas obras, bora lá. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Segure a mão no ombro de alguém, olhe para mim. Vou até tirar o óculos. Vocês são crentes Filadélfia. Eu vou repetir para você melhorar o glória sem tirar a mão do ombro de alguém. Diga: vocês são crentes Filadélfia. É verdade que a gente tem pouca força, é verdade. É verdade que a gente falha, é verdade. É verdade que a gente erra, é verdade. É verdade que as pessoas maduras erram, as pessoas imaturas erram, os adolescentes erram, as crianças erram. Afinal de contas, nós não temos um livro. Um dia eu fui aconselhar uma moça que estava toda errada. Disse: pastor, o pior é que eu não tenho uma cartilha para dizer onde é que eu acerto, pastor. Eu só erro. Ele sabe as tuas obras. Eu queria só um minuto de olhos fechados. Enquanto você estiver olhando para mim, eu não vou terminar, mas feche os seus olhos, me dê um minuto. Ele está dizendo para você: eu lhe conheço. Eu sei que você tem pouca força. Eu sei como você chegou aqui. Eu sei o que você tem passado, as lutas internas que você tem enfrentado. Eu sei as guerras que você nem conta para os seus pais, porque se contar, eles vão colocar você para fora de casa, para fora da igreja, para fora do conjunto. Um minuto. Se quiser chorar, vou lhe dar liberdade. Um minuto para você pedir perdão. Um minuto para você dar um glória. Um minuto para você entender que Ele não vai lhe perder de vista. Um minuto para você saber que a sua fé lhe sustentou para que você chegasse aqui nessa noite. Ainda com as mãos no ombro de alguém, olhe para mim. Diga comigo as 3 tentativas para paralisar a igreja. Diga mais forte: a igreja está sob ataque. Diga comigo: perseguição, infiltração e distração. Diga: mas eu sou Filadélfia. Tenho pouca força, mas não vou negar a palavra. Diga mais forte: eu sou Filadélfia. Tenho pouca força. Cheguei aqui me arrastando, mas eu não vou negar a palavra. Eu não vou negar a palavra. Tu vai dar um abraço nesse jovem que está do teu lado. Tu vai dar um abraço nesse jovem que está do teu lado. Abraça agora, abraça agora, abraça agora. Abraça ele agora e diz: recebe força, recebe ânimo. Vai, vai, vai. Recebe alegria. Melhora o microfone do cantor. Melhora o microfone do cantor, que eu não estou ouvindo. É o Deus que derruba as muralhas. Da estéreo faz mãe de filho. Abraça ele, abraça ele. É o mesmo que do alto não temas socorro. Deus! O caminho aberto pelas águas. Que?
ousadia minha, mas eu vou fazer o que o Espírito de Deus está mandando. Vem pra frente e se ajoelhar, você que é crente, você que é jovem, mas que hoje você precisa deixar a máscara, a capa velha aqui. É noite de reconciliação. Pode se ajoelhar, pode se... Tenha vergonha não. Não tenha vergonha, mas não vai. Tira esses microfones desse pedestal, porque eu não estou sozinho nessa. Pode vir. Venha mais pra frente, mais pra frente. Um obreiro pra trazer. Jezanias, traga esse altar aqui, ó, pro altar. Oh! Aquele que aquieta o mar, aleluia, que tira a força do fogo. Pode vir pra frente. Ocupa o espaço do tapete. É o Deus que derruba as muralhas da estéril face. Pode vir. É o mesmo que bradar no ar. Não tem. Levanta a mão para o céu. Deus de renovo. Deus de renovo. Pode vir, pode se ajoelhar, pode chegar. Eu nem sei se posso fazer isso, mas eu vou pedir Janderson para botar a mão nesse povo. O Melvan, vá também, Cristiano. Aleluia. Barragem Leste, Barragem. Joelmo, vai botar a mão no povo. Vá. Bruno. Ah, meu filho, bota a mão, entre. Isso. Vá também, pastor. Vai lá, pastor da Bahia. Entra no meio, bota a mão. Aonde a mão alcançar, coloca. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta lá se embaraçar pra gente encerrar e orar, vai. O inimigo tenta lá. Meu Deus, o que é isso aqui nessa noite? Pra me envergonhar, mas não vai. Você está derrotado, Satanás. Porque não vai haver suicídio. Não vai sair notícia de velório. Jovens não vão se suicidar. Mãe, você vai dormir, mãe. Pai, você vai dormir, porque não haverá velório. Toda palavra de morte está sendo quebrada, está sendo quebrada. É o mesmo que bradar no ar. Meu Deus! Muitas fontes em meio ao deserto. Ouça a voz! Segura! Deus está me dizendo que não haverá velório. Não haverá suicídio no meio dessa juventude. E tem mais, Deus está me dizendo que está libertando moços do homossexualismo. Deus está libertando moças do lesbianismo. Deus está libertando jovens e rapazes de vícios terríveis. Mas hoje o Senhor chega no primeiro dia do congresso da Umadepa para resolver todo o problema espiritual. Jesus está batizando aí com o Espírito Santo. Jesus batizou primeiro aqui com o Espírito Santo. O Senhor está me dizendo que não vai haver notícia nos sites Osildo Alves. Não vai haver notícia nos sites da cidade de que jovens se mataram por causa de algo que o diabo vem tentando se infiltrar. Mas hoje ele é um derrotado. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis. Leão da tribo de Judá. Cante, cantou. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Rei
Levanta a mão, bora dizer que ele é leão. Cadê a mão levantada? Rei dos reis, Eu quero ouvir a mocidade. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Eu queria ouvir só a igreja, só a igreja, só a igreja. Lá na galeria, leão, levanta a mão. Leão Da tribo de Judá. Vamos gritar quem ele é. Vamos gritar quem ele é. Levanta a mão. A banda pra terminar. Leão, vai. Leão